Essa noite é sua, Senhor. Prepara os nossos ouvidos. Abra os nossos ouvidos espirituais. Que agora, tudo aquilo que nos distraia, caia por terra em Teu nome, Senhor. Que nós estejamos prontos para receber e ouvir a Sua palavra. Que não seja a minha boca a dizer, mas seja o Senhor a usar a minha boca para falar, Senhor. Que essas palavras, Senhor Jesus, sejam decretos na vida dos Seus filhos. Não só nessa semana, mas durante toda a caminhada na vida deles aqui na terra. Até alcançar a Sua eternidade, Senhor. Nós Te agradecemos, declaramos que todo louvor e toda honra é para o Teu nome. Amém. Ainda bem que sobrou voz, né? Porque na minha cabeça, eu canto na nota da Lavínia e do Wesley, que cantou aqui no louvor. Eu me empolgo um pouco, a gente fica assim, é ofegante. Eu estava ali cantando, eu falei, gente, eu vou pregar, eu tenho que me conter. Mas a minha cabeça, ela atinge, entendeu, Lavínia? É só a voz, a garganta. O importante é na mente, né? Então, na minha cabeça, eu canto igual vocês. Amém. Bom, quem trouxe a palavra, abra sua palavra. Em 1 Samuel 9. Eu estou usando a versão NVI para a mídia colocar aí. Ainda bem que eu vi! Eu também. Aleluia. Agora temos uma dupla. A palavra diz, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu, nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo, se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu, tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. E Saul concordou, muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade, onde estava o homem de Deus. Aqui nós podemos perceber que esse é o início do reinado de Saul. Nós escutamos muitas histórias sobre o rei Saul. E eu fiquei me pensando na origem dessa história. Quando começou o reinado de Saul, o que aconteceu? O que levou Saul e tantos outros a serem escolhidos e estarem reinando, estarem em um reinado escolhido por Deus? Se a gente parar para pensar no texto, Quis, pai de Saul, havia perdido as jumentas. E ele poderia escolher apenas seus servos, inclusive coordenar grupos, para mandar procurar as jumentas. Mas naquele momento, Quis mandou seu servo, mas mandou Saul junto para supervisionar aquilo. Ele poderia não ir, mas ele foi, guiado pelas palavras e as ordens do pai. Aqui nós temos uma primeira lição que o Senhor nos dá no início dessa pregação, nesse texto. As jumentas fugiram, ele foi simplesmente procurá-las. Um problema que parecia básico, que não precisaria dele. Algo que aconteceu corriqueiro, provavelmente aquilo era muito normal de acontecer. E Saul foi sem questionar o pai. O texto não mostra que ele questionou ou que ele se opôs aí. Por quê?
durante esse processo, algo acontece. Ao mesmo tempo que as jumentas haviam saído, a história nos conta, e você pode ler durante a semana na sua casa, porque aqui a gente deixa uma atividade, então você pode ler 1 Samuel 9 até o 15, e você vai ver toda essa trajetória de Saul até ele ser retirado por Deus no mundo espiritual do governo. Quando Saul recebe essa instrução do pai dele, que ele não se opõe, nós podemos entender que ele estava em um momento do cotidiano. Então o que acontece? Ele vai. E nesse exato momento havia alguém, um profeta, que você já ouviu falar dele, Samuel, indo ao encontro de Saul. Porque o povo de Israel estava clamando por libertação, que estavam sofrendo na mão dos filisteus. E eles clamaram por um rei, e Deus falou: vou atender o meu povo. E deu toda a instrução para Samuel, para que ele encontrasse um certo homem. E quando ele visse esse homem, o Senhor falaria: esse é o meu escolhido. Enquanto isso, Samuel se deslocava, e as jumentas de Quis, pai de Saul, também havia fugido. Eu quero te dizer que tem certas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que às vezes a gente olha e a gente acha que não somos nós a resolver aquilo ali. Como Saul poderia ter olhado e ter falado: pai, manda outras pessoas, manda seus servos, eu não preciso ir junto. Foi no cotidiano que a promessa do Senhor começou a se cumprir na vida de Saul. Assim como aquele dia, a mulher samaritana foi no poço, no cotidiano, que a promessa dela, que ela teve um encontro com o Messias. Assim como em um momento cotidiano, o Pedro, citado aqui pelo nosso ministro, estava pescando e ele viu com seus próprios olhos o Messias. Muitas vezes você fica questionando coisas que aparecem na sua vida e você diz: Senhor, mas eu não preciso fazer isso mais, mas eu não tenho que estar aqui, mas eu não tenho que ir lá. Pelo amor do Senhor, me ajuda, eu não preciso mais fazer isso. E Deus está olhando e falando: esse é um processo do caminho que eu estou fazendo você percorrer até você chegar na sua promessa. Enquanto isso, Ele vai movendo todas as peças, todos os caminhos, tudo que Ele precisa mover para que você chegue no centro da vontade dEle. Então, se até agora você reclamava de algo que estava acontecendo na sua vida, passe a clamar, a glorificar e a perguntar: Senhor, o que eu tenho para encontrar nesse caminho? Tá difícil? Senhor, o que eu tenho para encontrar nesse caminho? Tá sofrido? Senhor, o que eu tenho para encontrar nesse caminho? Tá esquisito, tá estranho? O que eu tenho para encontrar nesse caminho? Porque ao mesmo tempo que o Senhor te dá uma instrução, Ele instrui outros que você não está vendo, que você não está ouvindo, para completar a promessa que Ele tem para você. Então agradeça e pergunte: o que o Senhor quer me mostrar nesse caminho? Porque o Senhor nos dá as instruções. Nós vimos aqui, estamos vendo na série, como o pastor falou, o primeiro foi fé, o segundo caráter e o terceiro foi obediência. Hoje nós estamos falando sobre as instruções que o Senhor te dá. Todos os dias Ele nos dá instruções. Agora você precisa estar com o seu espírito e os seus ouvidos preparados para ouvir. E se você ouve as instruções com o caráter reformado, com a obediência posta, não tem outro caminho senão colher aquilo que o Senhor quer que você colha. Mas é um processo, é um caminho. Chegou até a cidade, eu não vou me ater muito ao restante do texto, porque ele é muito grande, por isso que a gente passa a tarefa. E aqui a gente tem um tempo mais apertado. No meio do caminho, quando Saul entrou na cidade e Samuel o viu, o Senhor falou: é esse, unja ele. No meio do comum, do cotidiano, de algo que para Saul parecia só uma procura de jumentas, mas aquele dia ele ia se tornar rei. Não ungido por qualquer um, mas ungido por Deus, escolhido por Deus, levantado por Deus para libertar um povo.
E assim aconteceu, Saul foi ungido para libertar o povo. Enquanto o povo clamava, Deus escutava, escolheu Saul e ele foi levantado para governar a libertação daquele povo que estava sofrendo nas mãos dos filisteus, que não era um povo cristão, que não era um povo que acreditava em Deus. Nós precisamos entender que quando Deus nos levanta, Ele nos levanta para libertar alguém. Ele nos levanta para libertar um povo de algo. Mas como assim, pastora? Eu, uma pessoa comum, Deus não levanta ninguém para a sua própria glória. Ele levanta para a glória dEle. Amém? Agora, enquanto você acha que o caminho está estranho, está esquisito, é parte do seu ego e do seu orgulho querendo dizer, mas você vai fazer isso? E Deus está falando, sim, eu estou testando o seu coração, eu estou ensinando a você como se governa o coração, para que eu possa entregar um governo em suas mãos. Como eu vou alcançar pessoas através de você, como eu vou fazer através de você, se você primeiro não aprender a me ouvir, escutar as minhas instruções. Eu preciso primeiro treinar o seu coração. E Saul, após ser ungido, ele assumiu o poder do governo. Só que durante esse caminho, como muitos de vocês sabem, Saul fez o quê? Deixou o seu coração se perder no meio do processo. Saul deixou o seu ego inflar acima da soberania de Deus. Saul desobedeceu a Deus uma primeira vez. Deus deu a ele uma nova chance e ele desobedeceu de novo. Saul foi para uma guerra. O Senhor disse para ele, não pegue nada desse lugar. Não leve nada. Nada. Mate todos. Eu não quero nada desse lugar. E naquele momento os homens de Saul levaram dali coisas preciosas. Inclusive o rei deles foi junto. E o Senhor havia dado instruções para Saul. E Saul quebrou essas instruções. Eu não vou conseguir realizar os planos de Deus se eu não escutar as instruções. E muito menos se eu não obedecer às instruções do Senhor. Naquele momento, Samuel chegou, chamou a atenção de Saul. E Saul disse, mas não fui eu quem pegou as coisas. Foram os meus homens. E diante da pressão deles, eu acabei fazendo. Nós podemos ver alguns comportamentos de Saul que não por acaso e não por coincidência está na palavra, se aplica à nossa vida de hoje. Quando nós começamos a conquistar um certo porte, chegar num certo ponto, alcançar um certo lugar que nós queremos, o que começa a acontecer? Nós começamos a achar que é a nossa mente que começa a governar. Nós começamos a achar que são os nossos passos, que é o que eu quero, o que eu acho, o que eu acredito. Nós começamos a ouvir os outros ao nosso redor, porque nós queremos ser glorificado por quem está ao nosso lado. Nós queremos ser idolatrado por quem está ao nosso lado. Nós queremos inspirar, nós queremos ter fama. Enquanto isso, Deus está dizendo, a fama não é sobre você, a idolatria é um pecado que eu não quero para você. Eu não quero que as pessoas olhem para você e vejam a sua luz, porque a sua luz se apaga, você é humano. Mas a minha luz, quando ela está sobre você e você está sobre o meu comando, é uma luz que não se apaga e reflete em meio à escuridão. Hoje, nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor está tratando o seu coração nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas Ele está tratando o coração nesse momento para que a sua luz não se apague, para que você seja luz no meio da escuridão e para que você seja levantado para libertar um povo que talvez esteja na sua casa, um povo que talvez esteja no seu trabalho, um povo que talvez ainda nem tenha chegado, mas o Senhor vai te trazer para que você liberte, seja um libertador na vida dessa pessoa. Só que nós só vamos poder governar se nós formos ensinados a sermos governados por uma única voz. Por uma única voz. Para isso você vai precisar falar não. Para isso você vai precisar se opor muitas vezes quando tiver que se opor. Para isso você vai precisar ter postura
de governo para dizer aquilo que o Senhor quer que você diga e não aquilo que as pessoas querem ouvir da sua boca. Quem se governa não vive a promessa de Deus. Agora, quem é governado vai exercer o governo que Deus estabeleceu para você aqui nessa terra. Aleluia. Saul deixa todo o ego dele subir. A soberba, ele passa a olhar para o povo a ponto de ele fazer um holocausto em seu nome. Ele ergueu um monumento em sua glória. Nossa, Saul é muito louco, né, pastor? Imagina, diante de tudo que aconteceu na vida dele, nós fazemos isso, meus irmãos, se não vigiarmos todos os dias. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso ego, da nossa personalidade humana. E eu não estou falando isso para você se culpar, mas eu estou falando isso para você ensinar a sua natureza humana. Quem comanda? E quem comanda não é a sua mente humana, quem comanda é o seu espírito governado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Saul recebeu essa ordem, quando Saul recebeu essa instrução, quando Saul recebeu o reinado, a palavra diz que o Espírito Santo se apossou dele. E tudo que ele fazia não era o natural de um ser humano, mas era o agir do Espírito Santo na vida dele. Quer ser diferente, quer colher coisa que as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, o que está acontecendo ali? Não estou entendendo nada na vida dessa pessoa. O que ela fez? O que ele fez? Como é que ele está colhendo tudo isso? É a voz do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo desce sobre você e você segue as instruções que Ele te manda seguir, sem deixar seu ego, sem deixar seu humano florescer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo disse. Isso não é uma frase bonita a ser dita, nem colocada na bio do Instagram. É uma frase a ser vivida. É uma frase a ser vivida todos os dias. Isso não é fanatismo, isso é obediência. Isso é caráter estabelecido dentro de nós pelas palavras que o Senhor vai fazendo com que a gente molde o nosso caráter. Quando a gente vai lá para frente no 15, Saul disse assim: violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele diz: tive medo dos soldados e os atendi. Saul terceirizou aquilo que estava sobre o governo dele. Quantas vezes a gente pensa: não, mas eu fiz isso porque o fulano me pediu. Deixa eu te contar uma coisa. Não se engane, até quando você está dentro da igreja, e é por isso que muitas pessoas se frustram, você vai passar por esse tipo de coisa. Pessoas podem te induzir, porque não sabemos quem está com o Espírito Santo. Muitas vezes, se não temos discernimento, pessoas podem te induzir a fazer algo que você vai falar: mas foi a pessoa, o fulano que mandou. Mas quando você está sendo governado pelo Senhor, Ele te dá o alerta e você fala: não, isso aí eu não vou fazer, porque eu não sigo palavras de homens, mas eu sigo a palavra de Deus. Eu sigo as orientações do Senhor. E você não vai deixar palavras de outras pessoas fazerem você cair. Não por acaso, antes de começar o culto, enquanto a gente estava em oração, o Senhor me deu esse apelo para fazer sobre as palavras contrárias. Palavras que são deferidas através de boca de pessoas não podem ter poder sobre quem você se estabeleceu. Não podem ter poder sobre quem o Senhor diz que você é. Elas não podem governar a sua vida a ponto de te induzir, de te manipular a fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. Instruções dele são claras. E sabe por que nós muitas vezes caímos? Porque não nos aprofundamos aqui na palavra dele. Não nos aprofundamos nas direções dele que ele nos deixou. Saul caiu por escolhas próprias.
Ele culpou os homens, mas ele caiu por escolha dele. Não podemos ser a vítima que terceiriza. Nós precisamos assumir nosso lugar de governo que o Senhor nos dá. E onde quer que os nossos pés pisarem, inimigo nenhum se levantará. Porque hoje mesmo eu falei, quando Satanás se levanta, ele se levanta para cair. Porque quando o ungido dele pisa com as plantas dos pés nos lugares, nada, nenhuma palavra contrária, nenhuma manipulação, nenhuma indução demoníaca tem poder e governo sobre nós. Alguém crê nisso? Aleluia. Eu preciso que você tome posse dessa palavra. Eu preciso que você tome posse dessa palavra para essa semana, que vai direcionar e governar a sua semana. Essa é a sua oração essa semana. Essa é a sua oração. Senhor, me dê discernimento. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu consiga discernir e escutar as suas instruções. E não as instruções de homens, porque eu não quero completar o plano de homens, mas eu quero completar o seu plano. Amém? Eu quero só te lembrar aqui a diferença de Saul e de Davi. Saul não seguiu as instruções do Senhor, mas Davi, ele foi provado durante anos para assumir o governo. E na provação desse coração, ele teve o coração 100% governado por Deus, no meio da provação. E Davi reinou. E Davi governou sob o decreto do Senhor. Que você tenha um coração instruído como o coração de Davi e não como o coração de Saul. Que você não caia por falta de instrução como Saul caiu. Que você seja erguido por uma instrução em discernimento do Espírito Santo como Davi foi erguido. E essa não é uma palavra motivacional, essa é uma palavra real. Que você leva para a sua semana agora. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui frustradas por caminhos que passaram com pessoas. Sentimentos ruins que foram criados, inclusive dentro da igreja. Eu quero te pedir para ficar de pé. Podem ficar todos de pé. Você sabe que eu estou falando com você, pessoas que foram machucadas. E assim como Saul disse, eu cedi aos meus homens. Você cedeu a homens dentro do seu ministério. E abandonou o caminho que o Senhor lhe deu de governo. De libertador, de libertadoras de mente, que Ele quer te usar. Também temos aqui pessoas que vieram achando que estavam em mais um culto, que vieram achando que estava visitando uma igreja, mas querem seguir as instruções do Senhor porque não aguenta mais seguir sozinho, não aguenta mais passos sozinhos, não aguenta mais a vida que está carregando, porque o fardo sozinho é pesado, mas o fardo com Jesus é leve. E hoje Jesus quer te entregar isso, um fardo leve, instruções do céu, para que você ande debaixo do governo dele. Primeiro eu quero perguntar, quem são as pessoas que um dia foram levantadas por Deus e abandonaram os seus ministérios e hoje está aqui? Levanta sua mão, eu quero te ver. E essa palavra falou com você hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é você que teve o seu coração ferido? Pode levantar a mão. Por homens. E abandonou o seu ministério. Glória a Deus. O primeiro apelo que eu quero fazer é para você. Essa palavra também foi para você. Eu não ia fazer esse apelo, mas o Senhor me lembrou. Existem filhos meus que por palavras, instruções ditas de homem, se machucaram e se feriram dentro da igreja. Eu quero que eles retornem para mim. Eu quero que o ministério deles retornem para mim. Eu quero te chamar aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor está te chamando a voltar para o caminho dele ministerial. E você sabe quem é você. Você que levantou a mão, pode vir aqui. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que chegou aqui e recebeu esse calor no peito. Sabe esse coração acelerado que você está sentindo aí? É o chamado de Jesus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não dá para andar mais sozinho. Não dá para andar mais sem o Senhor. Você quer ter uma vida de abundância, uma vida de bonança, onde em todos os problemas o Senhor vai te dar as instruções, vai te dar o caminho, você vai conhecer a palavra que nunca morre, aquela que entrega tudo que Ele precisa e não volta vazia. Quem é você que hoje o Senhor está te chamando para viver essa nova vida? Eu quero te ver, pode levantar a mão.
Você que achou que estava vindo só em mais um culto, mas o Senhor está te chamando a aceitá-lo como único e soberano Salvador. Levanta sua mão, não tem vergonha. O Senhor está falando com você, um dia eu já estive no seu lugar. Pode levantar a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão. Amém. Não deixe esse momento passar. Eu quero te chamar a vir aqui na frente também. Vem na frente. Nós queremos orar por vocês. Aqui nós temos pastores. A sua semana hoje é um divisor de água na sua vida. A sua semana hoje é um divisor de água na sua história. Porque o Senhor está entrando. Deus está movimentando de novo todas as palavras que foram entregues a você. Senhor Jesus, toma conta dessas vidas, dos seus filhos, Pai. Derrama sobre eles, Senhor, a unção que despedaça todo jugo, Senhor. Derrama sobre eles, Senhor Jesus, o Espírito Santo que discerne todas as coisas, Pai. Derrama sobre eles o Espírito Consolador, como diz a sua palavra. Aquele que direciona, aquele que orienta, aquele que protege, Senhor Jesus. Calça eles, Senhor Jesus, com os seus calçados, Senhor. Reveste eles com a tua justiça, Pai. Derrama sobre eles, Senhor Jesus, a tua cura, a sua libertação, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. A igreja pode erguer as mãos aqui para frente e declarar sobre a vida dos seus irmãos agora. Esse é um momento importante. Aleluia. Muito obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Você que veio aqui à frente, coloca a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego o meu caminho no seu caminho. A partir de hoje, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje, eu não sigo mais sem as suas instruções. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero seguir, Pai, o que o Senhor tem para mim. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Derrama sobre mim a tua unção. Desperta o meu ministério. Cura as minhas feridas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.